A maior visão do inferno vem do épico poema cristão Inferno de Dante. É o guia definitivo para os visitantes do inferno, com cidades de sofrimento e dor imagináveis, até abismos gelados abrigando os piores criminosos da história. Mas o que realmente acontece em Inferno de Dante? Como é o inferno e quem vive no seu centro? Vamos viajar pelo inferno, descobrindo os horrores que aguardam aqueles que pecaram contra a lei divina. É hora de explorar um guia para os visitantes do inferno. Muitas culturas e religiões apresentam algum tipo de lugar onde as almas vão para serem punidas, mas nenhum é mais vívido do que no cristianismo. Enquanto Deus é supostamente todo amoroso, até ele tem seus limites. Uma vez condenados, não há escapatória, não há perdão, mas simplesmente saber que as almas ímpias estão no inferno não é suficiente. A nossa curiosidade mórbida exige saber exatamente qual destino nos aguarda. Aqui entra Dante Alighieri, um poeta italiano medieval que, lá em 1321, escreveu uma jornada épica através do inferno e documentou o destino de seus infelizes habitantes. O inferno é, na verdade, a primeira parte de uma obra muito maior chamada Divina Comédia. Ela consiste em 3 livros: o Inferno, Purgatório e Paraíso, que é o céu. Cada um desses livros oferece um vislumbre da vida após a morte, conforme é entendida pelos cristãos medievais. Felizmente para nós, isso é um guia para visitantes e por isso nós vamos utilizar um mapa baseado no inferno para ajudar a gente aí nesse vídeo. Melhor prevenir, do que remediar. Nossa história começa em uma floresta escura, onde Dante se encontra perdido, tanto literalmente como figurativamente. Muitos de nós passamos por períodos de sentirmos assim, desorientados pelos altos e baixos da vida, e Dante não era uma exceção. Através das árvores, Dante avista uma montanha à frente, uma possível saída da floresta. No entanto, sua saída é bloqueada por 3 bestas: um leopardo, um leão e uma loba. Incapaz de passar, Dante recua para a floresta, de volta ao seu lado sombrio. Então ele encontra Virgílio, um poeta romano e uma das maiores inspirações de Dante. Esse encontro não acontece por acaso. Virgílio foi enviado a Dante por Beatriz, o grande amor da vida de Dante, que já havia falecido. Observando do céu, ela ficou preocupada com a alma de Dante e então enviou Virgílio para guiá-lo pelo caminho certo, levando ao paraíso e de volta para ela. O caminho de Dante será tudo, menos fácil. Virgílio deverá levar Dante em uma jornada através da vida após a morte, um caminho que os levará ao inferno, literalmente. Virgílio guia Dante pela floresta até que eles chegam às sombrias portas do inferno. Inscritas acima da entrada estão as imortais palavras: vós que entrais aqui, abandonai toda a esperança. Ignorando o aviso sinistro, a dupla atravessa o limiar e cruza o rio de Aqueronte, chegando ao próprio inferno. Na descrição de Dante, o inferno tem uma forma de um vasto funil que penetra profundamente na terra. Ele é vivido em 9 círculos concêntricos, cada um reservado para uma categoria específica de pecado. Quanto mais se desce, mais grave o crime moral e, logicamente, mais horrível a punição. Não há mais volta agora. A dupla chega ao primeiro círculo, o limbo. À frente há um tranquilo prado envolto em um crepúsculo eterno. O círculo mais alto do inferno é, na verdade, comparado com os outros, bastante pacífico, embora carregue uma atmosfera de tristeza. O limbo é a casa dos pagãos virtuosos, pessoas boas e exemplares que, infelizmente, viveram antes da época de Jesus. Eles nunca tiveram a oportunidade de conhecer Deus e, portanto, estão eternamente barrados do céu. Ali, Dante encontra figuras da antiguidade, incluindo os filósofos clássicos como Sócrates e Aristóteles, bem como o general romano Júlio César. Há uma profunda melancolia no destino daqueles condenados ao limbo.
talvez até um senso de injustiça no caso. Apesar de terem vivido vidas de sabedoria e virtude, eles são eternamente negados à alegria e à realização da glória eterna no céu. Mas bora lá, porque há muito mais no inferno a ser visto. Agora é hora dos castigos começarem. Nós vamos para o círculo 2, que é a luxúria. Ali habitam as almas dos adúlteros, eternamente açoitados por ventos violentos e implacáveis. Assim como foram carregados por suas paixões em vida, agora são literalmente carregados por uma tempestade incessante na morte. Ali, Dante encontra uma mulher chamada Francesca, que lamenta a história do seu amor condenado com Paolo Malatesta, o irmão de seu marido, um relacionamento que lhe custou a vida e claramente o seu lugar no céu. Os amantes agora estão para sempre unidos, mas em uma cruel reviravolta do destino. Eles estão presos no furacão do segundo círculo do inferno. É algo de partir o coração, tanto que Dante desmaia de piedade. Dante continua e se encontra no círculo 3, a gula. Esse é o domínio daqueles que se entregaram ao excesso na vida, aqueles que consumiram sem moderação e também com desperdício. Agora, até a eternidade, os glutões residem em um poço de lodo e imundice, onde os sofredores são condenados a se debater sem parar na espessa lama podre. Para piorar as coisas, eles são bombardeados por uma chuva muito gelada. Seu castigo é se afogar na sujeira e nos excessos gerados pela sua indulgência. Se tudo isso não fosse suficiente, o local também é guardado por Cérbero, que é aquele cão aterrorizante de 3 cabeças lá da mitologia grega. Felizmente, Virgílio já sabe um truque para lidar com essa tal besta. Ele consegue acalmar o Cérbero colocando lama nas suas 3 bocas, permitindo aí que a dupla passasse sem nenhum problema. Então nós temos o limbo, a luxúria e a gula. 3 destinos verdadeiramente horríveis, mas nada comparado ao que nós vamos ver agora. Pessoal, antes da gente prosseguir, é fácil esquecer uma pergunta importante. Por que Dante estava escrevendo sobre o inferno e a vida após a morte em primeiro lugar? Essa pergunta tem várias respostas. Lá no tempo de Dante, o tema do pecado e do castigo era uma questão importante para a igreja, tá, pessoal? O que acontece quando nós morremos, o que acontece quando nós pecamos, E, logicamente, para responder essa curiosidade, Dante escreve o livro. As ideias sobre o inferno estavam cada vez mais sofisticadas, A arte e a literatura medievais frequentemente exploravam essas descrições vívidas do inferno, tornando o mais grotesco possível para desencorajar as pessoas de pecar. É uma coisa dizer não cometerás adultério, mas outra é você criar a imagem de adúlteros presos em um furacão eterno. O inferno de Dante não é apenas um reflexo da atmosfera religiosa da época, mas também um reflexo de Dante. Embora nós não temos informações completas sobre esse poeta, sabemos que ele estava envolvido em um conflito entre facções rivais lá na sua cidade natal, Florença. Ele apoiou o lado errado, o que levou ao seu exílio. Passou anos vagando pela Itália sem uma cidade para ele se chamar de lar, e poder imaginar aí a dor que ele estava sentindo, especialmente em relação àqueles que o prejudicaram. Foi durante esse tempo que Dante escreve o Inferno, e não era do tipo de esquivar, de colocar as pessoas que ele não gostava em sua visão do inferno. Não era apenas um julgamento divino, era pessoal. E isso pode ser visto no círculo 4, a avareza. Lembrando, não deve ser confundido a avareza com a gula, que se refere ao consumo desenfreado. A avareza se refere especificamente a uma obsessão por riqueza, seja através de acúmulo ou a extravagância desperdiçada. As almas condenadas ali são forçadas a lutar eternamente,
rolando enormes pedras uma contra as outras em um círculo interminável de conflito. Entre elas, Dante conta que há membros da igreja, clérigos que usaram suas posições para acumular riquezas através de doações da igreja, em vez de servir ao seu rebanho fielmente. Dante deixa claro que ninguém escapa do julgamento do inferno, mas especialmente aqueles que o poeta pessoalmente não gostava. Avançando ainda mais fundo, Dante chega ao quinto círculo, a ira. Ali, as almas dos irados estão perpetualmente brigando na superfície do rio Estinge, lutando em águas podres e negras. Abaixo da superfície estão aqueles que suprimiram sua ira durante a vida, permitindo que ela se acumulasse e os consumisse. O castigo deles é poético. Eles se afogam eternamente em sua própria raiva. Nesse círculo, Dante encontra alguém familiar, chamado de Filippo Argente, um ex-rival político. Com um senso de vingança sombria, Dante observa as almas condenadas, despedaçando o homem, e ele se deleita no sofrimento. Bem, ninguém disse que Dante precisava ser perfeito. A jornada de Virgílio e Dante os leva ao círculo 6, a heresia. Aqui está a cidade de D. Ali eles encontram a própria capital do inferno. O fogo ilumina suas torres tortas, formando uma metrópole de dor e miséria. Os habitantes da cidade são aqueles que rejeitaram os ensinamentos da igreja. O castigo deles é o aprisionamento eterno em túmulos em chamas, onde o fogo de sua heresia os consomem para sempre. Dante e Virgílio caminham entre os túmulos e olham os nomes dos hereges. Governantes, generais, filósofos, sacerdotes. Não há misericórdia para nenhum dos hereges. Não é impressionante que Dante tenha reconhecido muito dos seus rivais entre os condenados. Ele até fez uma pausa para engajar em um leve debate político com um deles antes de seguir em frente. Dante e Virgílio descem cada vez mais nas profundezas do inferno, chegando agora ao círculo 7, a violência. A violência não é a mesma coisa que ira. A ira é uma emoção. A violência, a sua ação. Ela pode tomar muitas formas diferentes e por isso esse reino é dividido em 3 partes distintas. Aqueles que cometeram violência contra outras pessoas estão submersos em um lago fervente de sangue, com centauros demoníacos patrulhando as margens, disparando flechas contra aqueles que tentam subir à superfície. Aqueles que se feriram a si mesmo são transformados em árvores retorcidas e deformadas, formando uma floresta sombria e aterrorizante, causando-lhes uma agonia eterna. Aqueles que prejudicaram Deus com blasfêmias e outros atos de sacrilégio são lançados em um plano ardente, escaldado por areia quente. Dante e Virgílio continuam, tentando não se deixar consumir pela piedade por essas almas. Agora, eles chegam ao círculo 8, a fraude. A violência muitas vezes é cometida no calor do momento, mas a fraude carrega uma frieza que parece muito mais imperdoável. Dante chega a esse círculo descendo nas costas de Gion, a chamada criatura da fraude. Gion é uma criatura estranha, com o rosto de um homem honesto, mas a cauda de um escorpião. Acho que isso é um símbolo mais apropriado para esse círculo. Essa área ela é dividida em 10 fossos, chamados de bougias. Cada bougia contém um grupo específico de pecadores com punições únicas adaptadas ao crime que cometeu. Por exemplo, feiticeiros que enganaram os outros, alegando ver o futuro. Em uma cruel e irônica reviravolta, esses feiticeiros agora estão condenados a caminhar com suas cabeças torcidas para trás. Uma zombaria, de alegação aí de ter a visão no futuro. Os outros fossos abrigam sedutores que foram açoitados por demônios ou chantagistas que fervem em um caldeirão muito quente. A descrição de Dante dessa área é particularmente longa. Ele claramente tem muitos inimigos lá. Um dos condenados é até o Papa, por vender perdões da igreja.
O Papa Nicolau III está suspenso de cabeça para baixo, com chamas queimando seus pés. Dante nos assegura que o Papa da sua época, o Papa Bonifácio VII, certamente seguirá o mesmo destino. Cruzando cada um desses fossos por uma série de pontes, Dante e Virgílio chega à base final do círculo da fraude. Aqui descansam os gigantes, criaturas de tempos passados que se rebelaram contra Deus e agora estão eternamente acorrentadas nas profundezas do inferno. Eles guardam a única entrada do nono e último círculo, o pior de todos. A jornada de Dante pelo inferno levou por ventos turbulentos, cidades infernais e sofrimentos imagináveis. Agora ele chega ao destino final, o círculo da traição. A base do inferno abriga aqueles que traíram a confiança dos outros. No entanto, esse é muito diferente dos lugares que nós já vimos. Ele é gelado. O inferno literalmente congelou. Privado do calor, da presença de Deus, Dante atravessa o lago congelado, passando pelos corpos dos traidores, alguns com suas cabeças acima do gelo, outros completamente imersos nele. No centro, algo se mexe, algo mais terrível do que Dante viu até agora. O próprio diabo, o traidor de Deus. Ele tem 3 cabeças, cada boca devorando sem parar os maiores traidores da história. Brutus e Cássio, os assassinos de César, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus com um beijo. A criatura de Satanás no inferno de Dante é uma visão patética. Ele não é o rei do inferno, ele é um prisioneiro congelado no gelo. Dante escolhe não permanecer nesse lugar maligno e, para sair do inferno, ele e Virgílio escalam o corpo de Satanás, atravessando o centro da terra e em uma sessão que parece demorar horas e horas. Finalmente, eles emergem por uma caverna e chegam à base do Monte Purgatório, uma ilha em um oceano sem fim. E aqui termina a jornada de Dante no inferno, mas começa uma nova, no Purgatório. Limbo, luxúria, gula, avareza, ira, heresia, violência, fraude, traição. O inferno de Dante oferece uma representação do pesadelo do submundo, de crueldade e desespero inimagináveis. É vasto e épico, com cenas vívidas trazidas à vida por incontáveis artistas ao longo das gerações. No entanto, nada se compara ao rico detalhe do poema original. O Inferno e a Divina Comédia, como um todo, são uma das maiores obras da literatura, misturando a teologia cristã, a mitologia clássica e as vinganças pessoais de Dante em uma só. O Inferno de Dante serve como um guia para a fraqueza humana, mostrando como o sofrimento dos condenados é, em última instância, o sofrimento que infligimos a nós mesmos. É maravilhoso, grotesco, simbólico e apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. A jornada de Dante o levará pelas provações do purgatório e, finalmente, às bênçãos do paraíso. O Inferno de Dante nos lembra que, para conhecer o céu, você deve primeiro conhecer o inferno. Siga Conexões.